Salve, salve, minha galerinha concurseira. Tudo certinho, tudo bonzinho? É isso aí. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Direito Constitucional. Eu me chamo Emanuel Tadeu e serei o professor de vocês nessa jornada aí, né, que teremos como objeto de estudo a Constituição do Estado do Piauí. Cuidado, você que está acostumado a estudar comigo Direito Constitucional, estudando a Constituição Federal, dessa vez vamos estudar a Constituição do Estado do Piauí. Você deve estar perguntando, poxa, Emanuel, nunca estudei essa Constituição, né? Na verdade, Emanuel, nunca estudei nenhuma Constituição estadual. E aí? É difícil? É fácil? Galerinha, o primeiro ponto que você deve ter na mente é o seguinte, que para eu estudar a Constituição, seja de qualquer estado, Piauí, Alagoas, Pernambuco, qualquer uma Constituição, eu tenho que observar primeiro a Constituição Federal. Que a Constituição Federal é o espelho, é o fundamento de validade para todas as outras normas, sejam normas do âmbito federal, sejam normas no âmbito ambiental, sejam normas no âmbito estadual. Entenderam aí? Então, eu tenho que olhar. Por quê? Porque os princípios constitucionais que eu vou ter lá, obrigatoriamente eu vou ter aqui. Tá certo? Então, se lá tem poder executivo, obviamente na Constituição Estadual eu vou ter poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Então, esses três poderes, né, também vão estar lá. Só que, olha o detalhe, os personagens vão ser diferentes. Por exemplo, no poder executivo lá eu tenho o presidente, eu tenho o vice. Aqui no poder executivo eu vou ter o quê? Governador, vou ter o vice-governador. Lá no Poder Legislativo, eu vou ter o Congresso Nacional, formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Aqui nós não vamos estudar o Congresso, nós vamos estudar a Assembleia Legislativa. Então veja, os princípios ideológicos, não é, são os mesmos. O que vai diferenciar são os personagens. Mas vão ter coisas que a gente vai ver lá com os mesmos conceitos que a gente vai ver aqui. E a nossa primeira aula é sobre isso. Sobre princípios constitucionais administrativos. Então nós vamos ver que os princípios constitucionais administrativos que você encontra no caput do artigo 37, você vai encontrar aqui no caput, não é, do artigo 39 da Constituição do Piauí. Então, tranquilo. Não é? Escuta sempre, que eu gosto muito de falar suave na nave. Então, vai suave na nave. Quer dizer o quê? Estudar tranquilamente, light, com a mente tranquila, suave, e você vai entender tudo. Agora, para entender tudo, o que é importante? Isso aí é para todo concurso público. Todo concurso público, você tem que ter 3 etapas. Não é? 3 etapas que são as etapas do sucesso. E não adianta você pulá-las ou querer, não é, eliminar uma dessas etapas, que você não vai conseguir ter o objetivo. Quais são essas 3 etapas do sucesso? Ou esses 3 degraus do sucesso? Ler a letra da lei, estudar a doutrina e fazer questões. Se você fizer esses, conseguir passar degrau por degrau nesses 3 itens, meus amigos, vocês vão conquistar o tão sonhado concurso público. A gente vê muito, que hoje eu vejo muito, forma de bolo. Receita de bolo. Forma de bolo não, receita de bolo. Qual é a receita de bolo? O cara chega, você que está estudando para concurso público, eu tenho a fórmula mágica
para estudar para concurso público. Eu passei em 30 concursos públicos, foi assim. Meu amigo, quando o cara vai ver, o cara leu a lei, estudou a doutrina e fez exercício. E é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai estudar a lei. Aí vocês, o ideal é que vocês peguem, baixem aí a Constituição, não é? Os pontos que a gente vai estudar na Constituição do Piauí. Então, antes de iniciar minha aula, pega, por exemplo, a gente vai começar com a administração pública, a chamada disposições gerais. Então, você vai pegar, né, o artigo 39, 40, 41, vai ler. Pá. Depois que ler, aí tu vai assistir minha aula. Porque eu vou, o quê? Eu vou doutrinar em cima desse dispositivo. Né? Depois que eu terminar a aula, aí você vai pegar, vai fazer questões. Então, aliado a isso, não tem como, escuta o que eu estou dizendo, não tem como você errar. Beleza? Tranquilo? Joinha, joinha? Então, ó, vamos lá. Vamos trabalhar, vamos produzir suave na nave. Bem, artigo 39, né? Ele diz o seguinte: a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes do Estado e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte. Então, vejam aí. Primeiramente, vamos ver o que é a administração pública direta e indireta. Primeiramente, antes de ver esses princípios aqui, vamos entender o que é a administração pública direta e indireta. Bem, a administração pública direta é aquele que faz parte dos entes federativos. Quais são os entes federativos? Você tem um município, você tem a União, você tem um Distrito Federal e você tem os estados. Então, para lembrar quem faz parte da administração direta, ó o bizu aqui, ó, mude. Mas você tem os entes da administração indireta. Quem são esses? Fundação, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. Olha aqui os entes da administração indireta fase. Então, ó, você quer saber quais são os entes da administração pública direta e indireta? Mude de fase. Então, ligaram aí, se ligaram no bizuzinho, mude de fase. Acabou-se. Tranquilo, né? E matou aí já o primeiro ponto, que é a administração direta e indireta. Então, essa administração direta e indireta, não é? De qualquer dos poderes do Estado e dos municípios. Quais são os poderes? Você tem 3 poderes, né? O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Esses 3 poderes estão aí nos estados, menos o poder judiciário em relação aos municípios. Então, nos municípios, você só vai encontrar poder executivo e poder legislativo, não vai encontrar o poder judiciário. Os 3 poderes só estão em 3 entes federativos: União, Distrito Federal e Estado. No município, você não encontra os 3 poderes. Por quê? Porque lá você não vai encontrar o poder judiciário. Bem, dado essa explicação inicial, que é importantíssima, a gente tem que dar essa explicação inicial, aí sim, aí a gente vai ver quais são, não é, esses princípios. E observe que ele diz legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então nós temos aqui, não é, aqueles princípios que você estuda também em direito constitucional, em direito administrativo, né, que é o bizu, famoso LIMP, né? Aquele bizuzinho que todo mundo estuda lá, que é o famoso LIMP. E LIMP quer dizer o quê? L de legalidade, I de
impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Temos alguns princípios implícitos, né? Esses são os expressos. Temos alguns princípios implícitos que é proporcionalidade e razoabilidade, mas é apenas para efeito de conhecimento. Somente isso. Que você precisa saber que na Constituição Estadual do Piauí, você tem 5 princípios expressos: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ou seja, o famoso LIMP. Já grave isso aí. Emanuel, e o que é legalidade? O que se entende por legalidade? Ora, a administração só pode fazer aquilo que a lei permite. Então, o princípio da legalidade é determinar que a administração só pode fazer aquilo que a lei permite. Ou seja, o administrador, o agente público, eles estão subordinados à lei. Então, o agente público, o administrador está subordinado à lei. E o que é ser subordinado à lei, Emanuel? O que quer dizer isso? O indivíduo está subordinado à lei. Quer dizer que, obrigatoriamente, ele só pode fazer aquilo que a lei determina. Então, o que não é permitido na lei é proibido ao administrador, ao agente público fazer. Então, bora por exemplo. Quando você está estudando a Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 11, diz lá: a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela pode penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre, prestação de socorro e durante o dia, por determinação judicial. E durante o dia, por determinação judicial. Ó, você é PM. Aí você foi cumprir um mandado. Porra, mas tava aquele trânsito infernal aqui em Recife, né? Aquele trânsito da Agamenon Magalhães. Que puta que pariu, é foda. Aí você, por mais que você tenha ligado a sirene, feito aquele esquema todo, você chegou lá às 18 horas e 30 minutos, sabendo-se que 18 horas e 30 minutos aqui em Recife já é noite. Aí você, porra, e agora? Eu vou voltar e levar uma mijada do capitão? Vou nada, meu velho. Eu vou cumprir esse mandado assim mesmo, foda-se. Então você cumpriu o mandado durante o período noturno, quando a lei determina que só pode ser cumprido durante o dia. Olha aí. Você fez algo que não é permitido por lei. Então você praticou uma ilegalidade. Então, quando o agente público ou administrador pratica algo que não está previsto em lei, nasce a famosa ilegalidade, que chamamos de abuso de poder ou abuso de autoridade. Tá certo? Então, esse abuso de autoridade pode ser por um excesso de competência ou por um desvio de finalidade. E por que acontece o abuso de poder? Porque o indivíduo, o agente público, o administrador, só pode fazer aquilo que está previsto em lei. O que estava previsto em lei? Cumprimento do mandado durante o dia. Então, o agente só pode cumprir o mandado durante o dia, que é o que determina a norma constitucional. Bem, só que tem o seguinte, muito cuidado, que quando a gente estuda princípio da legalidade, é muito comum ou a gente olhar apenas, estou falando da Constituição Federal, que vai servir para cá, tá?
ou é muito comum a gente olhar o artigo 5º, inciso 2º, ou é muito comum a gente só olhar o artigo 37 caput. Por quê? Porque o artigo 5º, inciso 2º, ele também se refere ao princípio da legalidade. O artigo 5º, inciso 2º, também se refere ao princípio da legalidade. Estão lembrados que o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal diz: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Então, muito cuidado, porque esse artigo 5º, inciso 2º, esse princípio da legalidade, é diferente do princípio da legalidade que a gente estudou aqui agora. Esse princípio da legalidade previsto no artigo 5º, inciso 2º, ele só é aplicado ao particular. Então, para o particular, ele pode fazer tudo aquilo que não é proibido. Então, o particular pode fazer tudo aquilo que não é proibido. Então, para o particular, tudo que não é proibido é permitido. Já para o agente público, tudo que não é permitido é proibido. Entenderam aí? Então, você tem um princípio da legalidade com dupla aplicação. Você tem uma aplicação para o particular, artigo 5º, inciso 2º da Constituição, e você tem uma aplicação para o servidor, para o administrador, no caput do artigo 37, que esse caput do artigo 37 é, transportando para a Constituição do Piauí, é o que nós estamos trabalhando. Entenderam? Então, eu gosto muito de traçar essa diferença para o aluno, para que o aluno não confunda e achar que o princípio da legalidade é só um, ou o princípio da legalidade no artigo 5º e no artigo 37 é a mesma coisa, e não é. Vamos lá. Próximo princípio, princípio da impessoalidade. Princípio da impessoalidade. O que diz esse princípio da impessoalidade? O administrador público só pode praticar atos para o seu fim previsto em lei. O administrador público só pode praticar atos para o seu fim previsto em lei. Os agentes políticos não podem se auto-beneficiar com os atos administrativos. Veja, a ideia da impessoalidade justamente é isso. É tornar o ato administrativo impessoal e não pessoal. A ideia é tornar o ato administrativo impessoal e não pessoal. E o que quer dizer tornar o ato administrativo impessoal? É dizer que quando eu, administrador público, for realizar um ato, eu não devo observar para quem eu estou realizando esse ato. Esse ato que eu vou realizar é para todos. Né? O fim é para todos, independente dos indivíduos. Eu tenho que praticar o ato para todos. E outro ponto importante, essa prática, jamais eu posso praticar um ato para prejudicar A ou prejudicar B, como também para beneficiar ou beneficiar B. Porque o ato, como eu disse, ele tem que ser destinado a todos de uma mesma forma, sem prejudicar ou sem favorecer. Tranquilo? Então, como também os agentes públicos não podem criar atos para auto se beneficiar. Né? Então, eu não posso criar, que é o que acontece, né? Deixa eu pegar um exemplo aqui de aumento de salário. Né? Os caras, às vezes, aumentam o salário. Obviamente, o aumento de salário deve existir, mas de forma gradual, com previsão legal. Né? Então, vamos dizer, os vereadores, dá uma só exemplo, vereadores, existe uma lei que anualmente o salário tem uma gradação de percentual de aumento de 2%. Já está previsto em lei. Mas os caras, não, pô, vamos fazer o seguinte, vamos modificar essa lei, né? Todo mundo que entrou agora,
né? Vocês entraram lá, vamos modificar a lei para ter esse aumento gradual de 10%. Ora, isso fere o princípio da impessoalidade. Por quê? Porque eles criaram atos para eles próprios se beneficiarem. Outro princípio importante é o princípio da moralidade. Então, quando a gente fala em moralidade, quando a gente está falando em moralidade, o que vem logo na nossa cabeça? Boa fé, não é? Honestidade, ética, isso é moralidade. Então, pensamos em moralidade, opa, boa fé, ética, honestidade. Esses conceitos também devem estar atrelados ao princípio da moralidade administrativa. Então, vamos lá. Os atos administrativos, além de legais e impessoais, devem respeitar os valores éticos de razoabilidade e justiça. Então, os atos administrativos, né, além de legais e impessoais, devem respeitar os valores éticos de razoabilidade e justiça. Dentro desses dois conceitos, tanto os conceitos de impessoalidade, princípio da impessoalidade, princípio da moralidade, sempre é bom a gente lembrar da famosa súmula vinculante número 13, que se refere à famosa vedação ao nepotismo. Emanuel, o que é nepotismo? Né? Nepotismo, pessoal, é quando eu, agente público, contrato meus parentes. Né? Então, eu, agente público, vou lá e contrato um parente, isso se chama nepotismo. Com a Constituição Federal, com a entrada em vigor da Constituição Federal, foi que a Constituição Federal disse: a partir de agora, os cargos públicos terão que ser providos, quer dizer, preenchidos, através de concurso público. Os cargos públicos só podem ser providos através de concurso público. Alguns cargos podem ser providos sem necessidade de concurso público, os chamados cargos comissionados. Aí essa foi a brecha. Essa foi a brecha para a turma fazer o quê? Porra, tem um cargo comissionado, eu posso colocar meu filho, minha filha, meu sobrinho, minha sobrinha. Aí os caras iam colocando. Aí veio a súmula vinculante, né? Primeiro veio uma súmula, né, dizendo que era proibido, não é, a contratação de parentes consanguíneos, né, parentes de sangue, ou por afinidade, que são parentes por afinidade. Por exemplo, é quando a gente casa, né? Aí quando a gente casa, a gente não só leva o esposo, a gente não só leva a esposa não, cara. A gente leva a parentada toda do esposo, da esposa, ou seja, sogro, sogra passa a ser seu parente, né? Por afinidade, cunhado, velho, passa a ser seu parente por afinidade. Então, houve essa proibição aí de se contratar esses parentes consanguíneos ou afins, né, até o 3º grau. Só que brasileiro é foda. Tu sabe que brasileiro é foda. Brasileiro arranja um jeitinho pra tudo, né? Brasileiro arranja um jeitinho pra tudo. Então foi o que os caras fizeram. Vê só o que foi que os caras fizeram. Bom, já que eu não posso contratar meus parentes, então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu contrato os teus parentes e tu contrata os meus. Vamos fechar assim? Aí tu contrata meu filho e eu contrato teu filho. Então, eu não estou contratando meu filho. Eu estou contratando seu filho. Então a gente, ó, escorrega aí, né? Dessa súmula que impede essa contratação. Aí o Poder Judiciário disse, espera aí, menino, vou fazer outra súmula. Aí nasceu a súmula vinculante número 13, proibindo o que chamamos de nepotismo, o nepotismo
E o nepotismo cruzado, que é justamente o que é o nepotismo cruzado, essa troca, né? Então, essa súmula vinculante número 13 veio aí para impedir qualquer tipo de nepotismo, inclusive o nepotismo cruzado. E isso é importante por quê, pessoal? Pelo seguinte, porque isso fere tanto o princípio da impessoalidade, não é? Administrativa, porque eu estou, no momento que eu contrato o parente, eu estou me beneficiando, não é? E isso também fere o princípio da moralidade, porque isso é antiético, não é? Isso é imoral, isso é imoral, beleza? Então, tem aí a súmula vinculante. Bem, outro princípio, né, é o famoso princípio da publicidade. O que é que o princípio da publicidade nos fala? Que os atos administrativos devem ser tornados públicos para facilitar a fiscalização e a transparência dos mesmos. Então, todo ato administrativo, ele deve ser o quê? Transparente. Deve ser publicizado. Por quê? Para que todos nós, né, os administrados, né, somos nós administradores, somos os cidadãos, possamos fiscalizar o que esses caras estão fazendo. Então, no momento em que o ato é publicizado esse ato é publicizado através do Diário Oficial do Estado, no caso dos Estados, e no Diário Oficial da União, no caso da União. Então, no momento que esses atos são publicizados, a gente pode ter conhecimento do ato que foi realizado e, logicamente, a gente pode fiscalizar esse ato, né? Se esse ato foi legal, não é? A gente pode, por exemplo, impetrar remédios constitucionais como mandato de segurança, né? Uma ação popular, tá certo? Então, são atos que, atos administrativos, devem ser publicitados para facilitar a nossa fiscalização. E por último, a gente tem o princípio da eficiência, que busca diminuir a burocracia, né? Aproximar o serviço da população que ele necessita, prestar o serviço de forma neutra e transparente com eficiência. Meus queridos, a ideia do princípio da eficiência é básica. Um bom servidor, ele tem que ser eficiente. E como esse servidor é eficiente? Quando ele trabalha mais e gasta menos. Então, o servidor é eficiente quando ele produz mais e gasta menos. Isso é a eficiência. Bem, com isso terminamos, né, nossa primeira aula, né, sobre a Constituição Estadual do Piauí. Suave na nave, com muita fé, força e foco na tua aprovação. Valeu!